Esses relatos vão fazer você tremer de medo. Se aconchegue e vamos lá. O lobisomem do Vale Escuro. Meu nome é João Ferreira. E o que vou contar aconteceu em outubro de 1999, no interior de Pernambuco, em uma vila perdida chamada Vale Escuro. Era um lugar pequeno, quase esquecido pelo tempo, com ruas de barro vermelho que viravam lama nas chuvas de inverno e casas antigas de taipa, algumas ainda cobertas por telhas tortas e musgo acumulado de décadas. A vila ficava aninhada entre morros baixos, cercada por um matagal denso e escuro que parecia engolir a luz do dia. As árvores ali eram retorcidas, com troncos nodosos e galhos que se entrelaçavam como se quisessem esconder segredos antigos. Diziam os mais velhos que o Vale Escuro tinha esse nome por causa das sombras que o mato lançava mesmo ao meio-dia, mas eu nunca dei muita importância a essas conversas, pelo menos não até aquela noite. Naquela época, eu tinha 28 anos e trabalhava como vigia noturno em uma olaria desativada na beira de uma estrada de terra que cortava a região. O lugar era um esqueleto industrial abandonado, com paredes de tijolos rachados, telhado de zinco enferrujado e pilhas de telhas quebradas espalhadas pelo terreno. A olaria havia fechado as portas anos antes, mas o dono, um fazendeiro rico que morava na cidade, insistia em pagar alguém para tomar conta do que restava. Talvez por medo de invasores, talvez por apego ao que já tinha sido um negócio próspero. Meu turno começava às 7 da noite e ia até às 6 da manhã, 11 horas intermináveis, em um lugar onde o silêncio era cortado apenas pelo canto dos grilos e pelo farfalhar do vento no capim alto. Meu único companheiro naquela solidão era o seu Osvaldo, um homem magro e encurvado de 60 e poucos anos, com a pele marcada pelo sol e olhos fundos que pareciam carregar histórias demais. Ele morava na vila desde que nasceu e conhecia cada canto daquele lugar. Às vezes, enquanto fazíamos ronda ou descansávamos na guarita improvisada, uma salinha de concreto com uma mesa bamba, 2 cadeiras e um rádio velho que só pegava chiado, ele contava causos sobre o Vale Escuro. Falava de assombrações, de vultos que apareciam nas encruzilhadas, de luzes estranhas que dançavam no mato à noite. Mas o que ele mais repetia eram as histórias sobre as coisas ruins que saíam nas noites de lua cheia. João, menino, tu tem que ter cuidado, ele dizia com a voz rouca e um cigarro de palha tremendo entre os dedos. Quando a lua fica redonda e brilhante, o bicho acorda. Ele não perdoa quem tá no caminho. Eu ria dessas histórias. Achava que era coisa de velho supersticioso, invenção para passar o tempo ou assustar os mais novos. Afinal, eu era um homem prático, criado na roça, mas com um pé na modernidade. Acreditava no que via, não em contos de lobisomem ou almas penadas. Até aquela noite, claro. A noite do terror era uma madrugada fria de outubro e o relógio, de bolso que eu carregava, herança do meu avô, marcava 2 horas e 10 minutos. O céu estava limpo, sem uma nuvem sequer, e a lua cheia reinava absoluta, tão brilhante que parecia dia. Seu brilho prateado se espalhava pelo terreno da olaria, iluminando o capim alto que balançava com o vento e as árvores retorcidas que cercavam o lugar como sentinelas silenciosas. A única luz artificial vinha de um poste velho perto do portão de entrada, cuja lâmpada piscava de vez em quando, lançando sombras que dançavam no chão de terra batida. Seu Osvaldo estava cochilando na cadeira de madeira da guarita, com o chapéu de palha tombado sobre o rosto e o terço que sempre carregava pendurado no pescoço. Eu estava do lado de fora, encostado na parede, fumando um cigarro e olhando o nada, tentando espantar o sono que pesava nos meus olhos. Foi então que ouvi o primeiro barulho. Um estalo seco, como galhos sendo partidos ao meio, vindo do matagal além da cerca de arame que delimitava o terreno. Não era o som de um bicho pequeno como tatu ou raposa, que às vezes rondavam por ali. Era algo maior, mais pesado, que se movia com propósito. João, tá ouvindo isso?
A voz de seu Osvaldo cortou o silêncio. Ele tinha acordado de repente e estava de pé na porta da guarita, com o rosto franzido e os olhos arregalados. Tô, sim, respondi jogando o cigarro no chão e pegando a lanterna que deixava sempre ao alcance. Era uma lanterna velha, de pilha, com uma luz amarelada que tremia um pouco. Mas era tudo que eu tinha. Caminhei devagar até a cerca, tentando enxergar alguma coisa entre os vãos do arame. O silêncio agora era absoluto, quase sufocante. Os grilos tinham parado de cantar, e o vento parecia ter congelado. Só se ouvia o som da minha respiração e o leve crepitar das folhas secas sob meus pés. Foi aí que o cheiro me acertou. Era um fedor horrível, como se alguém tivesse deixado carne apodrecer ao sol por dias e depois jogado um balde de sangue fresco por cima. Um cheiro metálico, de ferro enferrujado, misturado com algo podre que grudava na garganta e fazia o estômago revirar. Eu nunca tinha sentido nada assim na vida, nem mesmo nos tempos em que ajudava meu pai a lidar com o gado na fazenda. Tapei o nariz com a manga da camisa e apontei a lanterna para o mato, mas a luz não alcançava muito além da cerca. De repente, veio o som. Um rosnado grave, profundo, que parecia nascer do fundo da terra e subir até o céu. Não era um som de cachorro ou de onça. Era algo maior, mais primal. O chão vibrou de leve sob minhas botas, e eu senti um frio subir pela espinha, como se alguém tivesse despejado gelo nas minhas costas. O rosnado ecoava, vindo de todos os lados ao mesmo tempo, como se o mato inteiro estivesse vivo e furioso. "João, volta aqui!" gritou seu Osvaldo com a voz trêmula. Eu não precisei de um segundo aviso. Corri de volta para a guarita, quase tropeçando no chão irregular, e entrei batendo a porta atrás de mim. Seu Osvaldo estava pálido, segurando o terço com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ele me olhou nos olhos e murmurou: "É ele." O bicho acordou. A criatura, antes que eu pudesse responder, um barulho ensurdecedor rasgou a noite. Algo pesado caiu com força atrás da olaria, derrubando uma pilha de telhas velhas que estava lá há anos. O som das cerâmicas se despedaçando ecoou pelo terreno como um trovão. Peguei o facão que carregava na cintura, uma lâmina de uns 30 centímetros, enferrujada nas bordas, mas ainda afiada, e apontei a lanterna pela janela da guarita, tentando entender o que estava acontecendo. E foi quando o vi. Perto da pilha de entulho agora espalhada pelo chão, uma sombra monstruosa se ergueu devagar, como se estivesse despertando de um sono profundo. Primeiro, só vi os olhos. 2 pontos amarelos brilhantes, quase fluorescentes, que refletiam a luz da lanterna como espelhos. Eles me encararam fixamente, e eu senti um peso no peito, como se aqueles olhos estivessem me atravessando. Então, aos poucos, a forma da coisa emergiu da escuridão. Era gigantesca, com mais de 2,5 metros de altura, talvez até 3. O corpo era musculoso, coberto por uma pelagem negra e desgrenhada que parecia absorver a luz da lua. Os ombros eram largos, os braços longos e desproporcionais, terminando em mãos que não eram mãos de verdade. Eram garras, com dedos finos e ossudos, que se estendiam em unhas afiadas como facas de açougueiro. O rosto era o que mais me marcou, um misto grotesco de lobo e algo humano. O focinho era largo, úmido, tremendo enquanto cheirava o ar, e as presas, longas e amareladas, despontavam de uma boca entreaberta que soltava uma respiração rouca e quente. Mas os olhos tinham uma inteligência cruel, algo que nenhum animal comum deveria ter. A criatura ficou ali, me encarando por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Eu não conseguia me mexer, não conseguia respirar. Meu corpo inteiro estava travado, como se o medo tivesse virado concreto nas minhas veias. Então, ela deu um passo à frente. O som das garras arranhando o concreto do pátio foi como um grito na minha cabeça. Cada passo era lento, deliberado, e o chão tremia de leve a cada movimento. Ela estava vindo na nossa direção. A fuga e as consequências. "Corre, João!" O grito de seu Osvaldo me arrancou do transe.
Larguei a lanterna, que caiu no chão e apagou, e corri para dentro da guarita. Seu Osvaldo já estava no canto, segurando um facão velho com a lâmina cheia de moças. Fechei a porta de metal com um tranco e empurramos uma estante pesada contra ela. Uma peça tosca cheia de latas velhas e ferramentas enferrujadas. Não era muito, mas era o que tínhamos. A criatura rugiu do lado de fora, e o som foi tão forte que senti meu peito vibrar como se eu estivesse encostado num tambor. Era um rugido gutural, carregado de fúria, que atravessava as paredes e fazia o zinco do telhado trepidar. Em seguida, veio o primeiro impacto. A coisa bateu na porta com uma força brutal, e a guarita inteira sacudiu. O metal gemeu, e eu vi as marcas das garras começarem a aparecer do outro lado, como se ela estivesse rasgando a chapa com facilidade. Meu Deus do céu, me ajuda! Seu Osvaldo começou a rezar em voz alta, as palavras saindo emboladas entre soluços. Ele apertava o terço contra o peito e balançava a cabeça, como se tentasse afastar o pesadelo com a força da fé. Me encostei na parede segurando o facão com as duas mãos, mas sabia que aquilo não ia adiantar nada contra o que estava lá fora. Outro impacto veio, e dessa vez a porta cedeu um pouco, dobrando-se no meio. As garras arranhavam o metal, produzindo um som agudo e insuportável, como pregos sendo arrastados num quadro negro. Então, de repente, ela uivou. Foi um som longo, profundo, que parecia rasgar a noite ao meio. Um uivo que carregava algo além de raiva. Era tristeza, era fome, era um aviso. Meu sangue congelou nas veias, e por um instante eu achei que meu coração ia parar. O uivo ecoou pelo vale, reverberando nas árvores e nos morros, até se perder na distância. E então, silêncio. Nenhum. Arranhão, nenhum passo, nenhum rosnado. Só o silêncio pesado, quebrado apenas pelo som da nossa respiração ofegante e do vento que voltava a soprar lá fora. Esperamos quase 1 hora ali dentro, com o facão na mão e o coração na garganta, sem coragem de abrir a porta. Quando, finalmente, criamos ânimo. O dia já estava começando a clarear no horizonte, com um fio de luz alaranjada cortando o céu. Abrimos a porta devagar, rangendo as dobradiças tortas, e saímos para o pátio. A lanterna ainda estava no chão, quebrada, mas a luz da manhã revelava o que a noite tinha escondido. A porta da guarita estava marcada por sulcos profundos, como se alguém tivesse usado uma talhadeira gigante para gravar linhas no metal. No bias, concreto do pátio, havia pegadas enormes com 5 dedos longos e marcas de garras que afundavam quase 1 centímetro no chão duro. O rastro seguia em direção ao matagal, desaparecendo entre as árvores como se a criatura tivesse voltado para sua toca. Na manhã seguinte, eu e seu Osvaldo fomos até o dono da olaria e pedimos demissão. Ele riu da nossa história, chamou a gente de louco, mas não fez questão de insistir para que ficássemos. A olaria nunca foi reaberta depois disso. O terreno ficou lá, entregue ao mato e ao tempo, virando mais uma ruína no meio do nada. E o Vale Escuro? Bem, desde aquela noite ninguém mais passa uma noite inteira por lá. Os poucos moradores que restaram trancam as portas ao anoitecer e evitam falar sobre o que ronda o matagal nas noites de lua cheia. Quanto a mim, nunca mais voltei. Mas às vezes, quando a lua fica grande e brilhante no céu, eu ainda sinto aquele cheiro de carne podre e ferro no ar. E ouço, bem baixo, o eco daquele uivo que nunca vou esquecer.